Bem-vindo ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você. Agradecemos a vocês que assistem os nossos vídeos, compartilham, deixam os likes, isso é super importante para o nosso trabalho. E hoje nós vamos revisitar um assunto, que é o assunto de autismo. Muita gente acessou o canal por causa desse assunto, principalmente por causa da exposição do Dr. Erasmo Casella. O pessoal adorou o primeiro vídeo, muitas dúvidas, muitos comentários. Dr. Erasmo Casella, ele é professor livre-docente pelo Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é professor e especialista em medicina da adolescência e da infância e é um dos pioneiros nesse assunto aqui no Brasil, né? De autismo. É uma autoridade. Obrigado por aceitar nosso convite. O pessoal adorou o primeiro vídeo, é por isso que a gente está trazendo você de volta aqui. Eu que agradeço. Marcelo, Edson, é um prazer estar aqui com as pessoas que assistem vocês. É uma honra. Muito obrigado. E é muito bonito, viu? Se você puder acessar os comentários, os depoimentos de mães, o pessoal adorou o vídeo, muitas colocaram ali o depoimento da vida dos filhos, muitas dúvidas, e por isso que eu te trouxe aqui, porque o pessoal adorou. Acho que tem mais de 100 comentários no nosso vídeo lá. Bom, então vamos começar. Dá uma amarrada pra gente aí bem rápido, você já fez isso no primeiro podcast. O que é autismo? Então, a gente chama de transtorno do espectro autista, é o nome que a gente usa TEA, oficialmente. Né? A abreviatura é o TEA, de vez em quando a gente pode estar falando aqui TEA. Desde 2013 de maio, de acordo com as definições diagnósticas dos manuais de transtorno do espectro autista. E o que é o transtorno do espectro autista? Não é simples assim, não dá para você fazer um diagnóstico de imediato, você precisa de uma avaliação com calma, e você pode suspeitar, e aí você pensa se ele está incluído. Na definição do diagnóstico tem 2 itens principais, que seriam um déficit mantido na comunicação social e na interação social também, e que não é explicado por outras situações. Depois a gente pode falar, tem 3 subtítulos aí que precisaria ter para definir essa situação. E o critério B, que é um padrão de comportamento e interesse restrito, específico, etc. Então, em relação ao critério A, que eu acabei de citar, são 3 subitens, e tem que ter os 3. Uma diminuição na reciprocidade socioemocional. O que é isso? A criança não divide interesses ou adulto com outras pessoas, não articula uma conversação adequada, que é uma das coisas que mais atrapalha o indivíduo com TEA. Mesmo esses que vão evoluindo melhor, ter um papo de vai e volta com as outras pessoas. Quando pequeno, principalmente, você chama, parece que ele não ouve, as pessoas confundem até com surdez. Que uma surdez, um déficit auditivo grave, porque se você chama pelo nome, eles não olham, que uma criança de 10, 11 meses já olha. A alteração, o segundo critério, é a alteração na comunicação não verbal, e essa é uma dica importante para você fazer o diagnóstico do TEA, essa comunicação não verbal, que é o contato ocular, o olhar olho nos olhos, que eles olham um pouco, mas por pouco tempo. Uma linguagem corporal que ele está falando, ele está se manifestando. Então, uma criança, por exemplo, com 10, 11 meses, já dá tchau, bate palma, aponta as coisas que ela quer. Se pega uma criança de 1 ano e 2 meses que ainda não faz isso, você tem que suspeitar. Então, esse é o segundo subtítulo do primeiro critério, do critério A. E o terceiro é uma dificuldade no desenvolvimento e manutenção dos relacionamentos. Então, a criança pequena, ela brinca muito sozinha. Às vezes até a professora fala, não, ele brinca com os outros, mas não, ele corre para lá e para cá com as outras crianças. Mas ele não empurra o carrinho, ele não empurra a bola para a criança jogar a bola para ele. E eles também têm dificuldade em brincadeira imaginária. Por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, ela já brinca de fingir que está dando comida
para um bonequinho. Então ele tem que ter esses 3 itens que eu falei. Em relação ao critério B, que é a parte do interesse, atividade restrita, alterações de comportamento, e precisa ter isso para fazer o diagnóstico. Então, na parte de falar, no discurso, ele acaba usando frases muito repetitivas, usando ecolalia. O que é ecolalia? Repetir o que a outra pessoa falou. Uma criança que está aprendendo a falar, normalmente tem ecolalia, mas no TEA tem muita ecolalia, quando eles já estão falando. Estereotipias motoras. O que é uma estereotipia motora? Por exemplo, é aquele clássico sinal do flapping, adejo, que eles fazem muito, mas pode ser ficar olhando a mão desse jeito, pode ser correr em volta de uma mesa, ou correr em volta de uma piscina, ou correr em volta da casa. Gostam muito de correr em voltas, né? É isso, Marcelo. E eles têm essa estereotipia, às vezes ajuda eles a se organizarem. Então, nem sempre você tem que acabar com a estereotipia. Então, esse negócio de correr em volta de alguma coisa, eles se organizam. Eu tive vários exemplos já específicos na minha vida profissional, de contatos, como isso às vezes pode ajudar. É óbvio que se a criança fica fazendo muito isso daí, pulando na ponta dos pés, as pessoas que estão olhando podem achar estranho e tal, mas faz parte do diagnóstico. Então, do critério B, são 4 itens que o indivíduo tem que ter pelo menos 2 dos 4. Aderência excessiva à rotina, padrão específico. Então, por exemplo, eles têm boa memória na maioria das vezes. Então, o menino vai para a casa da avó com os pais e é um caminho. Um dia os pais resolvem mudar o caminho, eles se incomodam, porque eles gostam de ir pelo mesmo caminho, às vezes sentar na mesma cadeira, a mesma comida. Então tem crianças que só comem comida mole, tem crianças que só comem a comida mais seca, mais crocante. Eu tive um paciente, não sei se eu contei da outra vez, que ele ficou 1 ano comendo só brócolis. Nossa. E a mãe falava, minha casa fede a brócolis. Usou esse termo. E ele não tomava chocolate, não comia nada de chocolate, de sorvete. Então essa manutenção. O interesse fixo é muito restrito. Então eu atendi uma vez um menino super inteligente, mas ele sabia todos os pontos de metrô de todas as capitais da Europa. Quer dizer... Não ajuda, né? Não ajuda. Hoje isso não acrescenta em nada, né? Então, esse é um tipo de interesse específico. O outro sabe nata de aniversário de tudo quanto é artista da televisão. E o 4º item desses 4 aqui, que eu falei que tem que ter pelo menos 2, seria um exagero na sensibilidade a sons, por exemplo. Então, é comum. Você perguntou como é que ele foi no aniversário de 1 ano. A mãe falou, ele ficou desesperado, o barulho, punha a mão no ouvido, gritava. Então, tem pessoas que não toleram o barulho. Então, essa hipersensibilidade a sons é uma característica que tem em muitos. Outros têm uma hipersensibilidade à dor, por exemplo. Então, eles se machucam e não choram. Então, como eu falei, 4 itens, precisa ter 2. Do critério A, são 3 itens, precisa ter os 3. E como que é na vida? Eles vão crescendo e algumas coisas vão melhorando, porque eles estão fazendo tratamento. Então, quando você for pegar um adulto... Nem sempre ele vai ter tudo igualzinho, mas ele tem características que podem estar atrapalhando, e bastante. Então depende de quanto isso atrapalha. Eu falo que todo mundo pode ter alguns sintomas, como alterações na sociabilidade, na flexibilidade cognitiva e nos comportamentos repetitivos. Todo mundo pode ter em um desses ou em 2. Mas no TEA ele tem alterações nessas 3, seja sociabilidade, flexibilidade cognitiva, comportamento repetitivo e intensidade maior. Então, se de repente eu sou meio rígido em uma situação ou outra, por alguma situação específica, mas... Uma das grandes dúvidas da nossa audiência lá, inclusive comentários lá do outro podcast, é possível diagnosticar TEA em adulto? Em adulto é mais difícil? Você falou mais ou menos que não é muito fácil, justamente porque ele aprende a maquiar, é isso? Sim, é óbvio que se a pessoa tem, na maioria das vezes, na grande maioria, eles vão ter como adulto. Então, e não é uma situação... Não é uma situação que cura com o tempo. Excepcionais casos com pessoas muito inteligentes, com uma terapia muito adequada, às vezes eles saem do critério, isso existe. Foge até o by the book, que uma vez tendo TEA vai ter a vida toda, mas tem alguns que deixam de ter o diagnóstico, é uma pequena parcela, que eu diria que é menos que 9%,
e que fez um tratamento muito grande, são pessoas muito inteligentes que conseguiram maquiar e levar a vida. Que não é a maioria, né? É a minoria. E é a minoria, né? Porque muita gente fala que a maioria é superdotado, etc. Não, é a minoria que consegue sair. Aliás, 30%, um terço das pessoas com TEA tem deficiência intelectual. Ou a seja, maioria não tem. Ao contrário, né? A maioria não tem deficiência intelectual. Mas também não são superdotados. Né? Existe, excepcionalmente, os superdotados. Pessoas com altas habilidades existem no TEA e, às vezes, para umas áreas específicas, da áreas de maior motivação dessas crianças, e alguns são hiperdotados, e aí esses daí tem os nomes que saem na mídia. Mas a maioria não são superdotados e sofrem muito pelo TEA, seja na parte social, seja pela dificuldade na flexibilidade cognitiva, nos comportamentos repetitivos. Ou seja, o que nós estamos discutindo aqui é que, primeiro, o transtorno do espectro autista, ele é um espectro. Então, em relação a esse espectro, nós temos vários tipos de sintomas. Então, um espectro de sintomas. E além do espectro de sintomas, ou seja, diversidade de sintomas que acometem diversas esferas da cognição e diversas esferas da vida e social e familiar da pessoa. Além disso, cada um desses diversos sintomas tem um espectro de intensidade também, ou seja, tem pessoas mais intensamente acometidas do que as outras. E aquelas pessoas que têm um espectro mais leve, se muito bem estimulado e se desenvolver as funções que ele tinha dificuldade, pode até sair dos critérios. É como se tivesse melhorado com o tratamento. Sim, e com a adaptação. A adaptação, né? Adaptação. É igual você falou no adulto, né, que eu acabei não respondendo. No adulto não é tão simples, mas muitas vezes o diagnóstico no adulto tem sido feito porque ele tem um filho com diagnóstico, ou um sobrinho, ou alguém que ele conhece, ou alguém apontou do dia a dia deles, isso em todas as profissões, de pessoas que convivem com a gente, pessoas de altíssimo rendimento e que tiveram uma vida com bastante sofrimento até, e que alcançaram posições altíssimas, mas com muito sofrimento. Então, às vezes a gente conta uma piada e você vê que o adulto ou o pai da criança sorriu, mas fala, mas você entendeu? Ele falou, não entendi. É que eu vi que a minha esposa sorriu, eu também resolvi sorrir. Para a sociabilidade, né? Então, às vezes eu finjo que eu estou entendendo coisas, porque eles têm dificuldade com o que não é literal. E, por exemplo, uma piada, na maioria das vezes, tem um componente não literal. E aí eles acabam patinando, mas eles aprendem a conviver, quem está do lado não percebe. Ou então, olhar nos olhos. Muitas vezes os pais falam, eu era igual. Eu falei, mas você olha tão bem nos olhos? Eu falei, eu olho no olho porque eu me esforço. Mas eu sei dessa dificuldade que eu tenho de olhar nos olhos. Para mim não é uma coisa lisa, mas eu treinei, eu continuo forçando olhar nos olhos, mas não é natural para mim olhar nos olhos e eu ter uma movimentação durante uma conversa, fazer a gente às vezes está assistindo aulas por empatia, a pessoa está falando, você faz assim, você está concordando, quem está dando aula é bem legal, né? Que é isso que vocês estão fazendo aqui. Está entendendo tudo. E aí, essa interação é bem legal. Mas eu posso estar maquiando, que eu estou sentindo. Eu não estou entendendo nada, mas eu estou aqui, que legal. Né? Edson e Marcelo, é impressionante essa coisa de maquiar, tem o efeito camaleão, principalmente em meninas, né? Que a menina, quando tem interesse específico, que eu falei dos critérios, elas têm uns interesses específicos diferentes. Enquanto a menina tem interesse em navio de guerra, avião de guerra, etc., umas coisas mais estranhas, as meninas têm interesse em princesas, em bonecas, em artistas, e isso é mais frequente, então fica já meio maquiado. E quando são inteligentes também, ela faz aquela de copia e cola, que ela copia o comportamento de uma outra menina e faz igual, mas isso à custa de sofrimento. Então tem várias histórias que você vê um irmão mais temporão, com TEA, e a menina mais ou menos razoável, indo e tal. Aí ela conta, meu irmão sempre investiram muito, mas eu sofri muito com tudo, as minhas características, eu ter que me expor a situações, eu ter um comportamento mais parecido com a média, mas não foi de graça.
E acabam os pais não fazendo um tratamento adequado. Então, esses adultos podem, quando chegam a ser adultos, podem ter um diagnóstico, e tem tido cada vez mais. Saiu uma publicação recente, ano passado, que eles fizeram na Grã-Bretanha uma investigação de TEA. Hoje a gente sabe, no último diagnóstico que teve pelo CDC americano, que avalia crianças de jeito proativo, buscando em escolas em 16 estados americanos, foi 1 em cada 31 crianças. Tá, que é bastante. É frequente, é bastante gente. Chega a quase 3%. E é uma coisa que eu ia te perguntar, né? Dos mitos lá, é muito raro. Não é raro. Não é tão raro, né? Então, é subdiagnosticado. Então sempre foi subdiagnosticado e a gente foi aprendendo a fazer diagnóstico. A gente não tinha aula na faculdade antes, nem na residência, nem na pós-graduação, e isso hoje a mídia está mostrando, os congressos todos estão abordando, a gente tem ido em vários locais, falado, outros colegas estão falando também, com bastante propriedade, e o diagnóstico está sendo mais reconhecido, mas não era, né? Então chegou nesse número. No ano 2000 era 1 para cada 150 crianças. Tem um crescimento exponencial. Esse de 1 para 31 é feito, nós estamos em 2025, mas é o estudo de 2022, que foi publicado em crianças de 8 anos, porque nem todos os casos são tão típicos, igual em crianças pequenas, e às vezes vão aparecendo interesses específicos, às vezes a criança falou direitinho, ela era mais só agitada e tal, e aí ela aparece um diagnóstico mais tardio, por isso que a avaliação é feita com 8 anos de idade. Isso é uma coisa importante. E no adulto, tem esse estudo aí que eu comecei a falar da Grã-Bretanha, a incidência em maiores de 65 anos foi de 0,7%. Ou seja, quanto adulto ali não sofreu muito sem diagnóstico, porque a grande maioria não morreu por causa do TEA. Então, não deixou de desaparecer, é que o diagnóstico não foi feito. São pessoas que foram levando a vida com maior ou menor sofrimento cada um, porque atrapalha bem a vida das pessoas que têm TEA. Mesmo aqueles que aparentemente tiveram muito sucesso, eles foram se adaptando e lutando contra os sintomas e sinais do TEA. Para sair do critério, porque você falou que existe uma porcentagem desses pacientes que quando, ao longo da vida, eles conseguem sair do critério. Eles saem do critério porque eles aprendem a maquiar ou eles melhoram cognitivamente? Ou se erramos o diagnóstico, né, no início. Isso até é uma discussão na literatura. Tem grandes, bons profissionais que falam que não sai. Que eles aprendem a se adaptar. Hoje eu já ouço falar de alguns muito bons que já falaram que quem tem TEA nunca vai desaparecer, que já aceitam que sai. Mas são, como eu falei, são poucos casos, e aí não dá para saber, porque provavelmente, depois a gente pode falar porque as causas, né? As coisas, algumas alterações que existem no cérebro de cada um não vão ser corrigidas. Não tem exame para fazer esses diagnósticos, mas provavelmente ele foi fazendo adaptações, sinapses que foram melhorando e usando áreas do cérebro para complementar uma outra área que estava defeituosa, e isso foi melhorando bastante. Mas, como eu falei, esses casos que são poucos, que saem, são pessoas bem inteligentes e que fizeram muita terapia. E aí, não sabemos se ele só não tem mais o critério ou se ele aprendeu a se adaptar, né? Não dá para saber. De repente a plasticidade do cérebro dele corrigiu alguns aspectos do TEA que ele conseguiu sair. Agora a maioria se adapta. A plasticidade é muito importante, né? Por isso a importância do diagnóstico o mais precoce possível e começar as terapias que vão mudar as vias cerebrais, e eles vão melhorando, e quanto mais jovem, maior a plasticidade cerebral. A gente adulto continuamos aprendendo. Estou velho e estou aprendendo ainda. Estou tendo plasticidade, mas é óbvio que uma criança de 2, 3 anos isso é muito maior. Quer dizer, o ideal é você fazer o diagnóstico lá para trás, né? O ideal. Com 2, 3 anos de idade ou antes. Ou antes, para explorar a plasticidade. É possível tratar o adulto, você acha? Ele pode melhorar, sim. Ele vai fazer outros tipos de terapia. Eles não vão sentar na mesinha igual o ABA, a análise aplicada do comportamento, mas eles podem fazer terapia de habilidade social. Tem vários núcleos aqui em São Paulo que juntam 5 ou 6 autistas das diferentes idades, mas
os grupos de idades parecidas, e com 2 terapeutas fazendo uma interação social, fazendo situações de conversas, de discussões. Então, esse treinamento de habilidade social é importante. Terapia cognitivo-comportamental no adulto ajuda também para corrigir as falhas de cada um. Isso, Quer dizer, o pilar do tratamento é a terapia. Sim. Você não tem um remédio que haja nos sintomas centrais do TEA, não existe esse remédio, mas eles têm muitas comorbidades, né? Mais de 70% tem comorbidade. Comorbidades várias, aí pode ter depressão, pode ter ansiedade, pode ter dificuldade de aprendizagem, pode ter TDAH, pode ter transtorno bipolar, pode ter TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e eventualmente você medica para essas outras coisas. E aí você pode melhorar o paciente. Sim. E ele, com terapia, ele pode... Sim, mas a terapia é o tratamento central. Central. E mesmo que se for dar remédio para comorbidade, é para comorbidade. Você não vai estar dando remédio para o tratamento. O tratamento do TEA. Ok, então você falou das comorbidades, então vamos falar, né? Vamos falar de TDAH, que existe uma associação entre TEA e TDAH. Qual é a frequência dessa associação? Então, só como curiosidade, até 2013, quando surgiu o DSM-5, eram diagnósticos exclusivos. Quem tinha TDAH não tinha TEA e vice-versa. A partir de 2013, maio de 2013, se colocou que é uma comorbidade de um ou de outro, depende de qual que é o mais importante. Os estudos variam conforme a pesquisa e conforme o local da pesquisa. Por exemplo, quem tem TEA, quantos vão ter TDAH? Varia de 35% a 85%. Caramba! Vamos dizer uma média de mais de 50% de pessoas que têm TEA têm TDAH. Ou seja, é uma associação muito frequente. Eu falo, quando você vê um, pensa no outro. E vice-versa. Assim, TEA já é difícil. Junto com TDAH, a vida do cara vira a impulsividade, mas são coisas que melhoram muito com os tratamentos. Com os tratamentos, exatamente. No TDAH tem tratamento medicamentoso, além das terapias também. No TEA, como eu falei, tem tratamento para comorbidade, não tem para o TEA em si. Então, mas eles melhoram, mas atrapalha muito. E se você, por exemplo, em vez de fazer o diagnóstico do TEA, você faz primeiro do TDAH, que isso acontece, que tem umas crianças que falam bem, e que tem uma ou outra particularidade, elas vão começar com aqueles hiperfocos, que é uma característica do TEA mais tarde. Por isso que essa pesquisa aí do CDC americano é aos 8 anos, que muitas vezes o hiperfoco aparece depois dos 5, 6 anos. Então, se você faz o diagnóstico do TDAH e não fez do TEA, a chance de você atrasar em 3 anos o diagnóstico do TEA é muito grande. Eu até estou orientando um doutorado agora que a gente está abordando isso, a gente submeteu um paper com esse dado e foi a mesma coisa, de dados que a literatura mostra. Se você faz o diagnóstico do TDAH, você demora muito para fazer o diagnóstico do TEA, se você não pensou antes. Porque, às vezes, o que essas pessoas tinham do TEA eram particularidades, principalmente antigamente, que a gente não conhecia tanto, não sabia tanto sobre TEA. Atrasava muito e prejudicava bastante. Então, vou repetir aquilo que eu falei. Fez o diagnóstico de um, pensa no outro. Pensa no outro, para não deixar escapar. Quer dizer, vai sobrar uma comorbidade. É melhor você prestar atenção para melhorar o tratamento. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Um paciente com TDAH e TEA, ele é diferente... Ele tem uma clínica característica diferente só de quem tem TEA? Tem. O TDAH, as características, por exemplo, o cara é impulsivo pela hiperatividade e impulsividade. Tá? Então, o TEA nem sempre, ele não tem como característica principal essa impulsividade. Eu falei as características anteriormente. O TDAH, ele tem dificuldade para prestar atenção, diferente do TEA. No TEA, por exemplo, ele tem dificuldade na atenção porque ele tem o hiperfoco. Então, ele tá, sei lá, ele adora internet, ele fica olhando e não presta atenção. O TDAH, ele não consegue inibir o fator distrator. Então, passou um passarinho verde na janela, ele está aqui conversando, ele olha, começa a viajar na situação e perde o foco.
Então, os dois podem ter problema de atenção por características diferentes. Quem tem as duas coisas tem as duas situações. Nossa, é bem pior. Aí atrapalha, né? Então, por exemplo, na atenção, eles têm características, alterações, mas por motivos diferentes. Na hiperatividade e impulsividade. Por exemplo, o hiperfoco, que é muito característico do TEA, tem também no TDAH, mas bem mais leve. Ele não vai decorar todas as ruas da cidade. O TDAH não, né? Mas porque ele pode até saber, ele adorar para se mostrar para alguns amigos, ele sabe algumas coisas, mas não vai ser aquele nível, ou do hiperfoco, né? Do hiperfoco igual do TEA. Mas se tiver as duas coisas, pode ter as duas situações. Então eles têm características que são parecidas, que às vezes dificultam o diagnóstico, por isso que tem que pensar bem e ser proativo. Nas doenças internalizantes, por exemplo, depressão e ansiedade, você também tem que pesquisar tanto no TDAH quanto no TEA, porque os internalizantes às vezes não ficam muito evidentes, igual uma agressividade, uma impulsividade. Então, você tem que ser proativo, pensar se ele pode ter muita ansiedade, começar a perguntar se ele está deprimido. A depressão às vezes é um pouco diferente numa paciente com TEA, do que o paciente sem TEA. E a depressão pode ser igual também, ter os mesmos sintomas, mas pode ter uma coisa ou outra diferente. Então você tem que ser proativo. E mesmo nas crianças maiores, adolescentes, se os pais não prestarem atenção, às vezes o indivíduo está depressivo e ninguém percebeu, né? O suicídio é mais frequente, infelizmente, no TEA do que em quem não tem TEA. Então, principalmente os TEAs de nível 1, que sofrem bastante, eles podem ter. Então, a família tem que estar atenta para essa possibilidade de depressão também, não é só da TDAH. Eu imagino, né? Você trata uma criança, sobra outra coisa, ou você trata um adolescente, sobra outra coisa, ele toma o remédio e não consegue se sentir bem. Por exemplo, um TEA, um TDAH, quando você medica puro, ele muda a vida dele, né? Exato. E talvez no TEA não, né? Não, porque ele tem aquelas coisas do dia a dia, é muito bullying que ele está sofrendo, é muita dificuldade na sociabilidade. Eles sentem, a gente conhece pessoas aparentemente de nível 1 que ninguém convida para sair. Seja porque repete muito as mesmas coisas, seja porque não tem esse papo que a gente conversa, um fala, o outro responde, um fala, o outro responde. E são crianças mais quietas também. E acaba até mesmo os que tentam, os outros excluem, porque como eles não têm um papo legal, então se eu estou falando do metrô lá, dos pontos de metrô, vocês vão ficar de saco cheio e não vão ficar querer conversar comigo, só sair de perto. Verdade, porque o assunto é o assunto do hiperfoco do autista. Então, se ele gosta de selo, ele vai querer conversar sobre selo com os amiguinhos. Todo tempo, né? Que não querem saber de selo. Então. E muita gente gosta de selo e sabe muito de selo, mas na hora que ele vê que ele está desagradando as pessoas, ele aceita mudar a conversa. O indivíduo com TEA tem mais dificuldade de parar esse papo, ele quer insistir. Aí ele às vezes sai e volta em seguida, e ele fica meio tenso, e às vezes fica até irritado, agressivo. O tratamento TDAH-TEA é o mesmo para TDAH? Você dá as mesmas medicações? Mais ou menos. Tratar o TDAH no paciente com TEA, responde a medicação para o TDAH, seja estimulante ou não estimulante, mas o tamanho de efeito, a eficácia é um pouco menor. Quando a gente usa a palavra tamanho de efeito, é quanto que aquele remédio é melhor que placebo. Porque às vezes não tem muita comparação entre os remédios diferentes. Então, enquanto a chance de melhorar um TDAH com o primeiro remédio é 70%, 80%, e chega a 90% se você for trocando, às vezes até um pouco mais, no TEA é um pouco mais de 50% que melhoram. E eles têm mais efeitos colaterais também. Exatamente. Então, o paciente com TEA, você não deve deixar de tratar o TDAH, mas você tem que saber que ele vai ter, então, efeito colateral com mais chance. Então, você começa com dose baixa e vai aumentando devagar. Você começa com dose mais baixa do que você começaria no indivíduo com TDAH puro. Por causa desses efeitos colaterais, você vai aumentando e vai tateando qual vai ser a melhor dose. Os remédios são os mesmos, mas você tem que saber qual que é o melhor para aquele paciente. Alguns têm mais ansiedade, os remédios podem piorar um pouco a ansiedade, os remédios para atenção.
Aí, eventualmente, você usa um não estimulante, se estiver piorando. Às vezes eles têm tiques, que o remédio estimulante acentua um pouco mais o tique do que o não estimulante. Então, você vai tateando para ver. Não tem um remédio que é o melhor para todo mundo. Cada paciente tem um remédio que é melhor. Então, você vai tateando para escolher qual que é o melhor para aquele paciente. E os principais efeitos colaterais, você falou, ansiedade, tique... Do remédio para o TDAH, pode ser, mas o mais comum é diminuir o apetite, pode atrapalhar o sono. E essa é uma situação que pode acontecer, mas tem como você colocar, então, melhorar outras condições, ou com medicação ou sem medicação para melhorar o sono. O apetite, como o remédio para o TDAH, às vezes ele não age o tempo todo, você pode estimular a pessoa a comer na hora que o remédio não está agindo, então eles não tomam às vezes café da manhã, tem que começar a tomar. O almoço, e tomar o remédio depois do café da manhã. E eventualmente à noite comer melhor também, quando ele está sem remédio. Quando está sem o remédio, né? Porque o remédio tem um tempo X de ação e ali... E tem um efeito colateral do remédio para o TDAH que sempre tem que ser dito, que às vezes as pessoas esquecem, é que pode atrapalhar um pouco o crescimento. O uso contínuo por muito tempo. Não é que não cresce, pode crescer um pouco menos. Eu já orientei um mestrado e foi publicado numa revista que chama Behavioral Neurology, lá pacientes do HC que não tiveram alteração de crescimento, mas tem outros estudos na literatura que mostram um prejuízo, às vezes de 2 centímetros, 2,5 no fim da vida ali, no fim do crescimento, para quem usou continuamente o remédio para o TDAH. Então a pessoa tem que ser informada. Então, se vamos dizer, o pai da criança tem 1,80m, a mãe 1,65m, o tamanho da criança não vai ser ruim, mas se a mãe tem 1,50m e o pai 1,65m, você tem que ficar de olho no crescimento, porque aí você vai pesar risco-benefício da medicação para aquela pessoa. Porque aí vai depender da intensidade do TDAH, se vale a pena medicar ou não. Mas a família tem que ser informada sobre crescimento que pode existir. Tá. E, assim, uma vez você tratou o TDAH, sobrou TEA, o que você enxerga? Como é que você faz o diagnóstico? Porque o TDAH, 50% vai melhorar. O menino vai melhorar. Como é que você enxerga que ele tem TEA? Como é que você presta atenção? Então, e aí já estamos falando de uma criança um pouco maior, um adulto, um adolescente. Sim. É aquela pessoa que tem uma dificuldade de sociabilidade, você pode perguntar coisas de quando ele era criança, se é adulto, às vezes não tem alguém para contar essa situação. Você pode perguntar coisas genéticas, se tem parentes com TEA, mas o contato ocular é uma situação, essa coisa da entender as coisas não literais, por exemplo, estou com a cabeça nas nuvens. Ninguém está com a cabeça nas nuvens, né? O que quer dizer isso? Eu estou morrendo de fome. Nossa, ele vai morrer de fome. Um TEA, de repente, vai às morrer. Às vezes acontece. Então você tem que tomar ele leva literal, né? Então você está olhando até perfume, por exemplo. Eu vou para o consultório à tarde, eu não passo perfume. Eu passo às vezes de manhã, que ele vai saindo, mas eu não uso perfume depois do almoço. Porque tem alguns que têm intolerância ao odor do perfume. Então você tem. Então Quer dizer, isso não é um TDAH. Não, isso é coisa de TEA. Não é um TDAH, né? Então você está ali conversando, aí às vezes ele fica insistindo no mesmo assunto. Então vê se ele tem hiperfoco, se não tem. Hiperfoco real, né? Hiperfoco que atrapalha. E que às vezes pode ajudar também a pessoa, Sim. né? O hiperfoco tem um aspecto positivo. às vezes. Positivo, tanto é que 2% aí dos TEAs, eles se dão muito bem na vida, né? É que esse menino que eu contei decorou os pontos do metrô da Europa, das capitais da Europa, de repente, quando começa isso, você canalizar esse interesse para ele começar a entender a mecânica do trem, não o ponto. Isso vai ajudar mais. Pode ajudar ele a trabalhar no futuro. Né? Uma criança próxima minha, ela tinha um negócio que ela ficou 1 ano e meio desenhando caricatura de homens, só homens aos 6, 7, 8 anos de idade, mais ou menos. E talvez estimular isso poderia ser a profissão do futuro dessa pessoa. Isso é uma coisa que às vezes você fala, não, vamos parar com isso. Não. Desenho, artístico. De repente, né? Encaminha essa pessoa para essa área aí, estimula, pode ser o trabalho, porque
a chance de trabalho na vida adulta não é assim para todos. Aqueles que não são muito inteligentes, a estatística americana fala que 89% dos adultos com TEA moram com os pais. Caramba. Mesmo os que trabalham e têm uma renda, a renda não costuma ser alta, suficiente às vezes para a pessoa se manter sozinha. Então, se você descobre área de hiperfoco que pode ser a profissão, é uma coisa bem legal. E qual a frequência você acha que consegue descobrir aí? Qual a porcentagem Hiperfoco? dos TEAs? Você consegue É, assim, você viu, canalizar para trabalhar? Porque você falou que 30% tem deficiência intelectual. Que Esse já já é, tira, né? esse já é difícil, né? Mas aí as disfunções Aí você executivas... fica com aqueles 70%. Aí você consegue corrigir o TDAH e as comorbidades. Você acha Depende de quanto começou o tratamento. Então, por exemplo, tanto o TEA quanto o TDAH tem disfunção executiva. Por exemplo, atenção sustentada, atenção sustentada é mais difícil no TDAH do que no TEA. No TEA, a atenção dividida é mais difícil. O TEA tem dificuldade com planejamento maior, com flexibilidade. O TDAH tem com dificuldade em capacidade inibitória. Dependendo de você estar tratando essas coisas desde criança, com terapia cognitiva, com medicação, eles vão melhorando. Mas se você não teve diagnóstico e não tratou, essa disfunção executiva vai atrapalhar bastante. Aí eu falei, o adulto pode melhorar com TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, pode melhorar a sociabilidade com terapias específicas de grupo, e depende do que você conseguiu. Então, nós não temos esse dado, quantos por cento conseguem. Mas é possível. É possível, né? E hoje em dia está cada vez melhor. Isso que é importante. Você está dando uma luz no fim do túnel para um monte de gente. Tem áreas aqui que você pode colocar pessoas para entrar numa situação de se preparar para um futuro emprego. As grandes empresas têm áreas específicas, vagas de PCD para aqueles que têm uma limitação um pouco maior, e de repente eles vão se adaptando e conseguem até sair da vaga de PCD para entrar numa vaga normal. Mas é legal, tem muita coisa que está sendo feita. E o preparo de quem tem um filho com TEA para a vida adulta começa de pequeno, tá? Tornar ele o mais independente possível. Ensinar ele, quando é pequeno, escolher a roupa, se vestir. Começa ali, lá atrás. Ligar o chuveiro, tomar um banho sozinho. Depois você vai ensinar a atravessar a rua. Porque, ainda mais quem tem TDAH, que é impossível, até não olha para o lado certo, andando de bicicleta para poder sociabilizar. Então você vai preparando essa pessoa para a vida, de que ela tem que respeitar os outros. Então colocar em grupos, por exemplo, grupo de escoteiro, às vezes ajuda a sociabilizar essas crianças, ou grupos em igreja de música, etc., é uma coisa que pode ajudar. Então, colocar em esportes. Então, chega uma hora que eles vão crescendo um pouquinho mais, às vezes tanta terapia na mesinha não é o ideal só isso, então ele tem que trocar uma coisa pela outra, então ele vai entrar numa arte marcial, um judô, um jiu-jitsu, um karatê, para ele se relacionar com as outras crianças, aprender regras, disciplina, né? E se relacionar com grupos, né? Então os pais têm que ir preparando essa transição da criança para a vida adulta desde lá atrás. E na vida adulta, procurar ajuda de outros pais que têm filhos, que passaram por esse mesmo caminho. Isso tem grupos de ajuda que você pode procurar para interagir. Então essa pessoa vai sociabilizando. Os pais, no caso eu falo para as mães, que é quem geralmente está mais no dia a dia, tentar ficar amiga das outras mães da escola para trazer os filhos da outra para casa, o seu filho ser convidado, porque de modo geral ele não é convidado. Então essa interação social começa lá atrás, de pequeno, tem que ser batalhada. E a pessoa também sair da situação lá que de repente você tem que se esforçar, né? Todos nós, né? Temos hoje em dia, principalmente com tanto trabalho, se a gente não se esforçar um pouco, você não vai numa festa, você está cansado, você deixa de ir num almoço até com parentes, porque você trabalhou demais, tem outras coisas para fazer, mas tem que esforçar. E os pais são espelhos para as crianças, né? Então eles têm que ter um comportamento sociável para que as crianças entendam que isso é importante. Porque o pai fala, a criança fala, pô pai, eu nunca vi você trazer ninguém em casa, como é que eu vou querer ter amigos? Ou seja, o preparo para a vida adulta de um TEA começa lá na infância e a educação dos pais conta muito, né? Além da terapia, além dos esportes, a educação dentro de casa conta muito. Eu não estou falando da educação
repressão. Uhum. As birras, não estou falando da educação do dia a dia, né? Ter contato, ter amigos, etc. Né? E quando nós tratamos a criança com TEA, não podemos esquecer que nós também devemos tratar, entre aspas, os pais, para que os pais também tenham um comportamento que ajude o filho a sociabilizar. Então isso é muito importante, porque e como existe um componente genético associado, não é nada impossível o filho tendo TEA, os pais terem traços comportamentais, e traços comportamentais de baixa socialização, por exemplo. Então, pode ser que os próprios pais já tenham poucos amigos. Então, os pais precisam... há necessidade de esforço dos pais para que haja mais amigos para facilitar a sociabilização dos filhos, para que encha de crianças em casa, para que o filho possa ter oportunidade de socialização. Porque muitas vezes, às vezes eu pergunto, e aí, teu filho vai na casa dos outros? Ah, vai. Eu falo, não estou falando de festa. Festa todos são convidados, mas ele é convidado para ir na casa do amigo? Dormir lá, jogar um game. De jeito nenhum. E aí, você já convidaram? Ah, nós também não, porque a gente trabalha tanto, nós estamos... Então, isso que o Edson acabou de falar. A importância do comportamento dos pais, e é um esforço, né? Não é simples. Porque essa criança, de modo geral, ela vai ser menos interessante para os outros, porque ela não tem aquele papo de vai e volta. É uma realidade que a gente tem que aceitar, não adianta. Então, se a gente não fizer um trabalho muito grande, corre o risco de você marcar um aniversário em casa e convidar as crianças da escola e não ir ninguém. Caramba. E um outro... Você já viu essa situação? Já vi, felizmente. É muito triste. Algumas vezes. E um outro aspecto importante que nós orientamos a população é se na escola nós temos uma criança com TEA, com transtorno de espectro autista, que está com dificuldade de socialização, o nosso filho normal, nós temos que nos esforçar para incluir os pais dessa sala de aula. Os pais devem se esforçar para incluir essa criança autista. E não somente isso, explicar para os filhos a necessidade de chamar a pessoa, aprender a gostar da pessoa, não fazer bullying com a criança autista, né? E saber olhar as coisas boas, tentar gostar das mesmas coisas que a criança autista também gosta, né? E tentar incluir a criança. Então, é muito importante nós, como pais, ensinarmos o nosso filho a aceitar as pessoas com deficiência, seja deficiência física, seja deficiência intelectual, seja TEA, seja hiperatividade, e ensinar os nossos filhos a terem paciência com essas crianças. Isso é muito importante para que nós podemos semear um mundo melhor. Isso é demais importante, e acho que até já melhorou um pouco em relação ao que foi tudo, o que vem sendo feito. Algumas escolas ajudam mais nesse sentido, outras não estão nem aí, mas tem escolas já que ajudam nesse sentido de sensibilizar as famílias, mas o próprio pai e a mãe dessa criança, ele tem que talvez se aproximar e tentar induzir, quando não tem essa sensibilidade nos outros, induzir isso nos outros. Os pais têm que ser muito proativos. Não é fácil se ter um filho com TEA. Você precisa de um esforço muito grande e não se acomodar. Você tem que expor essas crianças a coisas que dão mais trabalho. Então, uma coisinha simples que ela, para os outros, andar de bicicleta, se você não esforçar mais, eles não são bons de coordenação de modo geral. Eles vão acabar, não vão andar, porque é difícil, aí os pais desistem. Isso no dia a dia é o tempo todo. No esporte, eles também, de modo geral, não são bem coordenados. Então, eu falei, coloca no judô. Se o professor de judô não for um cara sensível, ele não vai lidar bem com essa criança que está entrando. E hoje tem muita escola de judô, de jiu-jitsu, de karatê, que estão mais preparados. Eu falo de artes marciais porque eu acho que é um bom esporte de interação, mas pode ser o balé, por exemplo.
Pode ser qualquer outra coisa. A natação é fundamental para todo mundo aprender, porque até para não morrer afogado, mas é uma coisa mais individualizada. Então você não tem a mesma. Tem menos contato, menos interação com as pessoas. É um esporte mais individual. Então acho que é legal a natação, mas talvez nesse coisa que nós estamos falando. O esporte coletivo talvez seja melhor. Vai ajudar mais. Agora, a Zuleika falou que o filho dela foi convidado a sair da escola, né? Deve ser uma situação frequente. Né? Isso não é só no TEA, não, no TDAH também. E é complicado para os pais, porque se o filho tem TEA e vai convidar a sair da escola, se o pai entrar na justiça, isso reverte, né? Mas também você vai deixar na escola de alguém que não quer ter teu filho na escola. Quer dizer, a grande maioria nem vai para um lugar onde ele é aceito, né? Ponto final. Não tem uma escola que é ideal para todo mundo, tá? Tem escolas que são melhores para algumas pessoas, melhores para outras. Então, assim, eu não posso falar, põe nessa escola que ela é mais... exige menos, ela é mais inclusiva. Essa coisa do mais inclusiva muda também de acordo com o coordenador da escola. Porque o coordenador da escola muda com uma certa frequência. Então, numa época, a escola X ela é bem inclusiva, daí 2 anos ela não é inclusiva. Então, os pais têm que procurar saber como está e se o filho está gostando. E às vezes insistir também, porque a criança também não quer, no começo da vida, ir para uma escola, porque é um ambiente diferente, tem ansiedade de separação dos pais e tal. Num certo momento tem que insistir. Às vezes, se os pais puderem ficar lá com a criança, se a escola permitir, é uma coisa legal, pode ajudar. Mas é um trabalho insano, mas faz parte, né? Bom, vamos passar agora para os mitos e verdades. Eu já vou entrar numa que ele entrou aqui. Primeiro, é uma condição genética, o TEA? Sim. Não é só exclusivamente genético, mas a principal causa é genética. Como o Edson falou, aí às vezes os pais têm poucos sinais, mas tem alguma coisa estranha também, ou tem um avô. Tem traços, às vezes o pai tem traço e a criança não é um é aquele diagnóstico. Quadro típico, né? Mas geralmente é genético. A gente sabe que quando você tem um filho com TEA, a chance de ter outro é de 10 a 20%. Não é aquele 1 para 31, não é aquele próximo de 3%, é 10 a 20%. Se você tiver 2 com TEA, a chance de ter um terceiro é 50%. Caramba, aumenta bastante. E dá para fazer esse exame genético? Não é simples, não é uma coisa que você vai lá, não tem um exame para o diagnóstico do TEA, tá? Isso precisa ficar bem claro. Não adianta fazer uma ressonância, um eletro, na maioria das vezes não tem indicação nem de ressonância nem de eletro. E o exame genético em si, tem alguns casos que você faz. Hoje em dia, uma chance de você pegar alguma alteração em exame, possivelmente ajude no diagnóstico, é 25%. Mas o diagnóstico é clínico. Então, tem exames genéticos que os convênios não cobrem, como o microarray, que você vê microdeleção, microduplicação, a mutação, pesquisa de mutação, que é o sequenciamento do exoma e às vezes até do genoma, são exames caros que muitas vezes os convênios não vão cobrir. De modo geral, fechar o diagnóstico para a criança, na grande maioria das vezes, não vai implicar num tratamento por causa disso ainda. Talvez esse vai ser o sonho do futuro, de você ter uma tentativa de tratamento para alteração genética. Eventualmente pode ajudar na chance de ter um outro filho com o diagnóstico de autismo, você minimizar, ou então falar não. Tem situações que é 50% de chance de você ter outro filho já no segundo. Então você fala, será que vale a pena correr um risco tão grande assim, para uma situação que é cara emocionalmente e é cara financeiramente também, porque não é fácil. As terapias, os pais muitas vezes deixam de exercer todo o seu potencial, porque eles vão ter que trabalhar menos para cuidar dos filhos. E uma outra dúvida frequente nas pessoas é aqueles pais que casaram mais tardiamente, né? Casaram com seus 45 anos, 50 anos, 55 anos, por exemplo, e que desejam ter filhos. Se pais que se casaram ou decidiram ter filho mais tardiamente, se o risco de autismo aumenta? Aumenta. Aumenta. A mulher com mais de 40 anos, não é que é certeza que vai ter autismo, mas aumenta estatisticamente um pouco mais
O homem com mais de 50 aumenta também, porque vai tendo um desgaste dos gametas, aí você vai ter um risco um pouco maior, sim, de ter autismo. Quer dizer, pelo comportamento da sociedade, a tendência do aumento da incidência de TEA Porque sempre o pessoal pergunta, está tendo epidemia de autismo, epidemia de diagnóstico? Aumentou o diagnóstico do autismo, a grande maioria, porque a gente aprendeu a fazer o diagnóstico em casos mais leves. Já até respondeu a pergunta. Mas essa situação de mulher com mais de 40 e homem com mais de 50 é uma das causas que aumenta um pouco o diagnóstico. E então, muitas mulheres hoje, com 35 anos, que resolveram, ainda não deu para ter filho, elas têm colhido óvulos. E congelado, né? Tá isso, congelado. Porque isso, em termos práticos, na medicina, tem solução. Né? Se você deseja ter filho no futuro, ainda não teve a oportunidade seja de casar ou oportunidade de ter filho por causa do sonho financeiro, quer se estabilizar primeiro antes de ter filho, ou sonho profissional, né, quer fazer mestrado, doutorado, tudo isso vai prolongando o nosso sonho de ter filho, por exemplo. Né? Se você está nessa situação, não esqueça que a medicina tem solução para isso. Procure um ginecologista, um urologista, né, para ver possibilidade de congelamento de óvulos e esperma. Né? Isso é importante para quem sonha em ter filho e que não houve oportunidade de ter filho no momento certo, que é quando nós somos bem jovens. Agora, como você falou, TEA é uma novidade na medicina, se a gente for pensar, né? Nem você e nem nós tivemos qualquer conceito de TEA no nosso curso de graduação. Eu acho que nem na residência. Não Nós tinha. Não tivemos. Não tivemos. E pelo que você falou aí, pelos os critérios, vem de 2013 para cá. Mais ou menos, mas esse mais é o ou último, menos. né? Não, mas Esse tem outros. De quando começou, mais ou menos, para valer? Olha, o DSM-3 é de 80. Lá já pontua. Mas, por exemplo, eu formei em 81. Até o DSM-1 e 2 era uma visão bem psicanalista, eles chamavam de esquizofrenia até. Nossa! E esse de 80 é o DSM-3 que foi revisado, se eu não me engano, em 87, 88. Mas essa divisão, eu não tive nem na pós-graduação aula de autismo, de TEA. Você fez pós na década de 80, quase década de 90, quase batendo 80. Ali, nada, né? Nada. Final dos anos 80. E não tinha, né? Agora a gente, tudo quanto é lugar está sendo falado, em tudo quanto é congresso, tem alguém pedindo para falar, ou chamando alguém que fala bem sobre o assunto. Está sendo bem divulgado. Há carência de profissionais ainda no Brasil? Para atendimento, eu acho que sim ainda. Porque quem atende o TEA é o neurologista da infância e adolescência, o psiquiatra também da infância e adolescência, o pediatra do desenvolvimento. Ainda há uma carência, e no serviço público é uma piada. Porque não só de profissionais médicos, como os tratamentos. Né? Equipe multidisciplinar. Né? Que é fundamental no tratamento e não tem. Quase, é muito pouco lugar. Tem alguns CAPs que já tem um pouco mais de tratamento, mas essa semana eu conversei com a mãe de um paciente que não é nem de TEA, que ela coordena um CAPS, que foi feito para ter 150 crianças com TEA, tem 450. Caramba! Então, não tem como imaginar que a carga horária de tratamento de psicólogo, de fono, de TO, pedagogo, etc., vai dar conta. Não vai dar conta. Em tese, o aumento da incidência de TEA está totalmente associado com o melhor diagnóstico. Com a entrada de mais profissionais no mercado que conseguem fazer esse diagnóstico. Então, essa coisa das pessoas mais idosas tendo filho é uma causa, sobrevivência de prematuros que antes faleciam mais, prematuros extremos é uma outra causa, criança com anoxia neonatal, falta de oxigênio neonatal também é uma causa. Essa talvez seja uma causa que tende a diminuir com melhor assistência ao parto. Ou aumentar porque eles sobrevivem. Porque em alguns casos, um prematuro extremo
é um prematuro que de 28 semanas, 29, 30 semanas, que corre mais risco, que às vezes eles são, independente da assistência boa, acontecem. Um bebê de 800 gramas, talvez há 30 anos atrás não saía e hoje sai. Hoje tem criança de 450 que sobrevive. Nossa. E a chance dele ter uma complicação perinatal é muito grande. É muito grande. Então aumenta. Mas, por exemplo, uma coisa clara aí, que é vacina. Isso que eu ia te perguntar, nada a ver. Nada a ver, isso precisa ser importante. Nada isso a ver. nós temos que falar, por incrível isso é muito que importante. pareça, Vacina, nada a ver, falando. precisa ficar bem claro. E se alguém falar de vacina, bobagem. Porque tem artistas de cinema americano que fazem campanha contra a vacina. Os Estados Unidos está com uma epidemia de sarampo, por quê? 1000 casos. Acabaram de bater a marca 1000 casos, agora eles estão tentando maquiar tudo, mas justamente por causa dessa história, né? Porque há muitos anos saiu um inglês, publicou no Lancet, né, uma coisa que vacina causava a tríplice, causava teia. Depois esse cara perdeu o CRM dele na Inglaterra, foi comprovado que ele falsificou dados para benefícios. Cheia de viés, né? Não só viés, ele falsificou dados, porque ele estava ligado a uma empresa. Exatamente, ganhou um dinheirinho. Né? E o Lancet excluiu esse artigo da revista. Algumas pessoas são malignas. Né? Não, esse deu um estrago. Isso aí faz o quê? Fazem mais de 20 anos esse mas artigo. Volta e meia e até hoje, aí veio a história da pandemia e essa história, esses caras pegaram carona, toda essa história da vacina e... Isso aí foi o Wakefield. Em outras palavras, nós estamos reforçando a ideia de que a vacina não causa transtorno do espectro autista. Isso tem que ficar bem claro. Isso é muito importante, né? Algumas medicações que usa durante a gestação podem aumentar um pouco, como o ácido valproico. O ácido valproico é usado para epilepsia, para transtorno bipolar, para enxaqueca, e o uso durante a gravidez aumenta mais de 2 vezes a chance de ter teia. O topiramato, que também usa para esses diagnósticos, também aumenta um pouco, até um pouco mais que o ácido valproico. Mas, ou seja... durante a gravidez, converse com seu médico para trocar o remédio. Se possível, de ver se tem outras opções de tratamento. Infecções intraútero também, como citomegalovírus, a rubéola, toxoplasmose, durante a gestação, podem aumentar também a incidência de teia. Então, algumas coisas para cuidados de você estar grávida, evitar o contato com pessoas com quadro viral, tipo uma gripe mais forte, que você não sabe o que é. Um dos comentários que eu peguei lá no vídeo hoje todo mundo é autista, né? Todo mundo tem autismo. Né? Na realidade não é assim. Primeiro que é difícil fazer o diagnóstico, segundo a incidência aumentou porque profissionais mais qualificados entraram, conseguem fazer o diagnóstico e a gente não pode fazer esse tipo de estigma. Tudo bem, ele tem suspeita, mas espera, né, fazer o diagnóstico, etc., em vez de hoje todo mundo é autismo, hoje todo mundo... Não é assim que funciona, né? Eu achei que é um comentário meio pesado aí para... Cuidado com a internet, né? A internet tem coisas boas e coisas não boas, então você tem que tomar cuidado de onde você está vendo a fonte. Mesmo pessoas que colocam coisas no Instagram, nem sempre são pessoas gabaritadas, então procure ver se aquela pessoa, põe o nome dela e vê se ela tem um currículo, o que ela fez na vida, como que ela ficou conhecida, porque tem um monte de gente com seguidor, mais de 90 mil, que não tem uma boa formação. Não tem noção, quer dizer, tem noção do que está falando, mas não... Então tem que tomar cuidado, porque assim, como tudo na vida, né, como tem coisa boa, pode ter coisa não boa, então a gente tem que tomar cuidado de onde a gente tira a informação, por isso que eu parabenizo vocês por todos os tipos de programas que você já faz, divulgando uma medicina mais séria. Né? Eu tenho uma outra dúvida aqui, Erasmo. Olha, autismo tem relação com negligência dos pais? Isso também é uma coisa que é quase uma criança estigmatizada. O pai não dá educação, tá aí, ó o que dá. Não. Principalmente para os birrentinhos, né? Que a criança...
o autismo tem muita birra, né? Ela é muito, a birra é mais intensa, Aí as pessoas né? falam que é culpa Que é dos culpa dos pais, que a pais. criança está fazendo birra. E quantos relatos, eu tenho uma amiga que tem um filho, teve uma crise de birra dentro do aeroporto, para aí com toda a calma tentaram acalmar a criança, tá? Chegou um cara, filmou a birra, filma e vai embora. Olha isso é uma situação super complicada. Tem a ver ou não tem? Como é que... Então, só até abrindo um parênteses aí, nos anos 60, e é incrível que uma vez ou outra, às vezes aparece a mãe geladeira, que uma mãe deprimida causaria autismo. Isso aí por terra, uma coisa que foi meio psicanalítica, que não tem sentido. Então não tem isso de mãe geladeira causar autismo, não é isso. Nada a ver, né? O birra, toda criança tem os terríveis 2 anos, as crianças têm birra, aqui no TEA tem bem mais. As crianças que eu vejo com diagnóstico de TEA, eu falo para os pais andarem com diagnóstico, um laudo, ou andar o colar, ou eles terem, pelo menos na carteira ali, o diagnóstico, porque eu já vi pai falando que ele foi execrado pelo guarda do shopping, porque ou ele segurou demais a criança com o birro, ou porque ele não fez nada. Então, aqui, ó, dá uma carteirada e mostra o diagnóstico do seu filho. Então, porque não é todo mundo que quer usar o colar, que eu acho que deveria usar, mas cada um com seu direito. Mas pelo menos você se prevenir de evitar. E de repente, se você tem um filho com TEA, o cara tá filmando, filma ele. Porque isso é um absurdo. Nada a ver, né? Ninguém tem que fazer isso. E então, a birra não é que ele vai ter TEA porque o pai foi negligente, ou ele é mais levado porque é demais. Por exemplo, às vezes no TDAH você tem que ter comportamentos em 2 locais. Então, se o pai é mais permissivo, ele tem só com os pais, não tem na escola. Porque quem tem um transtorno tem que ter em todo lugar. Pelo menos 2 locais a gente exige nos diagnósticos. Então, se falei aí, a escola reclama. Isso é interessante, né? A escola não reclama. Então, eu falo, então nós precisamos mudar algumas coisas dos comportamentos dos pais. E aí um coaching, um aconselhamento de como eles se comportarem, às vezes precisa. Mas não é por causa do pai que ele vai ser TDAH, ou ele vai, quer dizer, só se for genética, né? Mas assim, Sim, mas aí não é culpa de ninguém. Não é por causa da educação paterna, especificamente, se é uma educação muito dura ou mais frouxa, que ele vai ser ou TEA ou TDAH. Não é isso. Né? É óbvio que o comportamento da gente como pai deveria ser meio mais organizado, sistematizado, tal, e de vez em quando, como todo pai, você pode dar mais mole ou menos mole, mas não é por causa disso que eles vão ter transtorno. Agora, você falou uma coisa muito interessante, que é isso, quando você vai fazer o diagnóstico, você tem que fazer um estudo completo dos comportamentos da criança em diferentes lugares, com a presença ou ausência do pai, né? Sim. Isso é muito importante. Né? Sim, porque ninguém fica bonzinho num lugar e terrível no outro. Terrível no outro, né? Não é incomum isso, na frente dos pais, eles terem, quando é só na frente dos pais, terem algum comportamento, porque os pais são muito permissivos. É óbvio que a gente não precisa ser nenhum carrasco, não devemos ser carrasco, mas precisamos organizar, e o nosso comportamento também, né? Nós somos espelhos, como eu já falei antes para os filhos, né? Se o pai é agressivo, se o pai é agitado, se ele grita, ou a mãe, né? A criança vai copiar esse comportamento, independente dela ter transtorno. Se você tem um pai com um comportamento meio esquisito, você já fica com o pé atrás para fazer o diagnóstico. Sim, sim. E não tem pressa. Às vezes, no diagnóstico do TEA nos pequenos, mesmo na dúvida, a gente encaminha para um tratamento com terapia baseada na análise aplicada do comportamento. E depois vê a evolução. Depois vê a evolução e vê como fica. E é importante que os pais tenham afetividade, tudo, com os filhos, troquem coisas. E aí vale um outro parênteses. Na pandemia, eu tive umas crianças que tiveram autismo-like. Então, criança nessa fase de 10 meses, 12, 14 meses, que os pais tiraram os avós do convívio, mandaram para o interior, tiraram a babá, porque ela ia vir da rua com Covid, e os 2 pais começaram a trabalhar de casa só no computador, o dia inteiro, e a criança na frente da tela. E algumas crianças
até regrediram nessa coisa do contato ocular, de bater palma, de dar tchau, de apontar, e lembravam o autismo. Mas essas crianças com uma chamada, um puxão de orelha dos pais, alguém vai ficar um período com essa criança estimulando, ou manda para casa dos avós, ou traz essa babá, vai buscar de táxi, ou vai você buscar. As crianças em 2, 3 meses saíam do quadro. Olha só. Ou seja, a criança tem que ser estimulada, Coisa, senão hein? regride. Porque a tela não estimula, né? Uma criança com menos de 2 anos não é para ficar na frente de tela. Então, eu vi vários casos desse tipo na pandemia. Eu lembro de casos que eu já vi de pais que trabalhavam e a criança vivia com a babá. De a criança pegar o sotaque, né? Pegar o jeito. Por quê? Porque é o estímulo que ela recebe, né? Sim, acho que é. Você precisa... Tem que torcer para a babá ser legal. Exatamente, porque na realidade ela é o espelho do estímulo que ela está recebendo, né? Sem dúvida. Mas que interessante isso, hein? Pandemia, né? Isso aí é bem... E eu já vi também criança que na hora da insegurança e começa a chorar, por exemplo, quando vê uma agulha de injeção, ela corre para babá e não quer saber dos pais. Ou seja, quando isso acontece, nós temos que refletir se nós, como pais, se a gente está dando atenção suficiente para os nossos filhos. Porque ela vai para onde ela Tem ela segurança. sente mais segurança, né? É bem legal essa tua observação, é bem real. Eu já vi também. Interessante. Agora, outra coisa, autistas não têm empatia. Isso aliás, isso é um estigma, né? As pessoas falam isso, não tem empatia. Eu vou contar uma autista. história aqui. Em 1985, eu era R4. E eu tinha interesse, eu vi uma criança com fenilcetonúria, que é um erro inato do metabolismo, naquela época não tinha diagnóstico, não tinha tratamento, e a criança era bem autista, pelo que eu vejo hoje, né? Eu fui levar num ambulatório que tinha na Praia da Psiquiatria, que o cara melhor que fazia autismo naquela época, então, um cara inteligente, bom médico, e ele, assim que eu cheguei com a criança, ele abaixou e fez assim, a criança abraçou, ele falou, não é autismo. O médico não tinha dificuldade, o conceito da medicina vai mudando, então não podemos execrar o médico porque ele fez isso, era o conhecimento da época. Então, e depois ficou, essas crianças não têm afeto, eles têm afeto sim, a maioria não tem problema com empatia, às vezes eles têm mais dificuldade com empatia com os estranhos do que com os pais, então eles têm empatia, eles choram se a mãe está triste, então, muitos até não têm, você tem dificuldade com emoções, de perceber até, porque eles não olham muito no olho, né, essa coisa que a gente tem aqui, não consegue perceber muito, principalmente dos estranhos, como é que está a emoção do outro. Mas aprendendo isso, eles têm sim empatia, a maioria tem empatia. Pode parecer que não tem para as pessoas que não têm experiência com autismo, mas na prática, percebe-se que tem empatia, claro, tem empatia, tem sentimentos. Eu lembro, nossa, isso há muito tempo atrás eu assisti uma reportagem no Fantástico a respeito de autismo. E o MTE, acho que era um TEA leve, casou, e a esposa falava, eu amo você. Aí o cara, tá bom. Eu amo você, tá bom, mas o que eu tenho que falar pra você? Ele perguntou. Aí ela falou, você tem que falar que me ama também. Ah, tá bom, eu vou falar que eu te amo também. Quer dizer, eles são diferentes, né? Às vezes eles se perdem E é muito interessante isso, porque às vezes, pelo tudo que essa pessoa sofreu, sofreu bullying e tal, elas são inseguras. E tem muitas pessoas filho que fala pro pai isso repetidamente, eu te adoro, você é o melhor pai do mundo. Obrigado, não é obrigado. Você tem que falar que você é a melhor filha do mundo. Você não vai falar? Fala aí. Mas é impressionante, essa coisa é o dia a dia. Isso não é maldade, né? Isso é um jeito, isso né? é muito concreto na minha vivência. Ou seja, na verdade, quando nós temos
seja amigos com TEA, amigos com TDAH, familiares. Nós temos que ensinar os nossos filhos, nossos familiares, que muitas vezes nós temos também que aceitar as pessoas como elas são, né? E não do jeito que nós gostaríamos que a pessoa seja. Então, precisa haver esse tipo de discussão no nosso meio para que o mundo seja mais inclusivo. Então, para que o mundo seja mais inclusivo, nós precisamos também aceitar as pessoas como elas são, e não somente como nós gostaríamos que elas fossem. Agora tem um lance Bonito. que ele falou aí do bullying, né? Então a gente está numa época assim que as pessoas falam, há 30, 40 anos atrás era mais legal de viver, porque hoje tem muito mimimi, hoje tem muito... O problema é que se a gente voltar a essa época e falar o que quer, tudo bem, uma boa parte não está nem aí com bullying. Mas se você pegar ali 2, 3 que tem algum problema, especialmente TEA, você vai destruir aquela vida. E destrói mesmo, né? Eu não sei qual que é a tua opinião. Não, destrói. E eles não esquecem que eles têm uma memória absurda. Então, tudo que sofreram... eles lembram de coisas de 4, 5 anos de idade, do que aconteceu durante a vida. Isso que vocês estão falando é muito emotivo, é muito importante, desses cuidados que tem que ter como machucam as pessoas, como as pessoas saem, os pacientes e as famílias todos. Não é mole. Então, as pessoas que vão assistir isso aqui que a gente está falando vão poder... Tem que divulgar isso que você acabou de falar aí para as pessoas. Isso aí teria que repetir. Que bullying é um negócio que quando pega, sei lá, uma criança que é homossexual, uma criança que tem TEA, uma criança que tem TDAH ou depressão, destrói a vida. E certamente num grupo de 30 vai ter uns 2, 3 ali que são diferentes e vão receber o bullying. Você vai acabar com a vida do moleque. Sem dúvida. Você vai marcar pro resto da vida, né? Por isso que é muito importante nós ensinarmos os nossos filhos, a não fazerem bullying com nenhuma outra criança, né? E não só isso, num grupo de adultos, nós temos que nos policiar também para nós não fazermos bullying com ninguém. Por quê? Porque tudo bem que na nossa época nós fazíamos bullying com todo mundo e todo mundo levava na brincadeira. Tudo bem, isso realmente é verdade. Só que tem uma porcentagem das pessoas que não vão levar na brincadeira. Segundo, que vão sofrer muito com isso. Terceiro, que tem boa memória. Quarta coisa, começam a se sentir perseguidos. E o pior de tudo é o sofrimento psíquico que o bullying causa nessa pessoa. Então tudo bem que 80, 90% esquece, não tá nem aí, brinca junto. Só que existe lá os seus 5 a 10%, eu não sei qual que é a porcentagem. Existe uma porcentagem que isso acaba com a pessoa, isso destrói a pessoa, né? E isso pode até agravar ou mesmo favorecer transtornos psiquiátricos. Então é muito importante nós nos policiarmos para nós não fazermos bullying com ninguém. Isso não é ser politicamente correto, isso não é mimimi, isso é a realidade, né? Sermos humanos. E esse pessoal acaba em você, né? Uma parte desse pessoal acaba em você. Agora, uma outra pergunta que eu ia te fazer, a gente falou muito de escola. Escola é um ambiente que, assim, é um ponto nevrálgico para o tempo, né? Como é que tá essa história de capacitação para profissionais na escola, para orientar a educação de um TEA, enfim, ajudar um TEA lá? Não existe um programa organizado para tudo isso, mas os professores foram aprendendo e vêm aprendendo, assim como todos nós fomos que eu aprendendo. acho que é uma categoria profissional muito importante para aprender. Eu mesmo agora vou estar organizando um congresso, eu vou ser presidente do primeiro Congresso Brasileiro de Neurodesenvolvimento, que vai ser no final de julho,
no Frei Caneca, e o primeiro dia é para pais, professores, divulgando bastante dessas coisas que a gente vai ter nesse evento aí, que vão ser de 3 dias, mas o primeiro dia é para pais e professores. E que a gente pretendemos abordar bastante tudo isso aqui que a gente está falando. E o professor, ele precisa de ter um curso, uma capacitação específica? Como é que a gente teria que trabalhar? No TDAH a gente fez muito isso. Acho que no TEA tem feito aqui ou ali uma outra coisa, mas concordo que a gente teria que fazer mais, visando esses profissionais. Eu acho que a gente caminhou muito no TEA fazendo isso para profissionais da saúde, né? Médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, etc. Mas talvez, visando principalmente os professores, acho que a gente poderia fazer um pouco mais. Isso, por exemplo, numa graduação da parte de pedagogia, as pessoas que se formam, fazem faculdade para serem professores, deveria ser currículo obrigatório. Eu desconheço se isso tem. Se tem ou não, desconhecemos. Já existem sociedades ideia mais organizadas que especializam os professores para o tratamento de TEA? Você já viu isso ao redor do mundo? Não vi, não sei. Fora com certeza tem, mas eu acho que é uma ideia, que eu acho que a gente deveria estar fazendo isso aqui. E acho que a gente que é profissional da saúde ligando à universidade tem obrigação de fazer isso. E isso. Estruturação de SUS, na tua opinião? Vamos dizer que você vire um gestor aí do governo, secretário, pega algum secretariado de saúde de algum governo. Como você estruturaria melhor as unidades para o tratamento do TEA, para diagnóstico e tratamento? Aproveitaria CAPs, capacita? Como é que você faria? É por aí mesmo. Já tem, tá? Na prefeitura tem 2 CAPs, um na Zona Norte e um na Zona Sul, que desenvolveu isso mais recentemente, que está melhor, que está indo, as coisas estão indo, mas eu acho que precisa muito mais, não dão conta do que tem. No estado, eu fiquei sabendo que estava tentando montar uma coisa no Hospital do Servidor, mas até onde eu sei não foi adiante. Isso daí com um programa do governo estadual. Mas eu acho que é um começo. Tá? Ou seja, a sociedade precisa pressionar os nossos governantes para que haja uma estruturação de centros de diagnóstico e reabilitação e desenvolvimento das crianças nessa questão do autismo. Hoje, quem faz o diagnóstico de TEA? Hoje, como eu falei, fechar um diagnóstico médico é o neurologista da infância e adolescência, o psiquiatra, o pediatra do desenvolvimento. Eles fazem. Muitas vezes, eles vêm já de profissionais não médicos, com uma possibilidade forte para a gente fechar o diagnóstico, alguns psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Os professores já estão mais observando, foi pelo dia a dia, né? Não porque eles tinham na formação, que eles passaram a ter outros alunos com diagnóstico de TEA e que eles começam a pensar na possibilidade. E aí encaminham para esses profissionais. E aí eu acho que o caminho é esse. Você, por exemplo, você abrir cursos para pediatras gerais, professores, psicólogos, para ter a noção do diagnóstico de TEA, porque isso é uma coisa que tem muito lá nos comentários, né, do vídeo. Olha, meu filho é diferente, eu levei, o pediatra falou que não é nada. Aí falou que não é nada, mas às vezes por dificuldade de reconhecimento, porque dependendo da geração que esse pediatra foi, ele não recebeu formação nenhuma para o reconhecimento de TEA. Isso há 10 anos atrás, eles negavam até. Então, pediatras que hoje têm pacientes que suspeitam e encaminham, que há 10 anos atrás não achavam que era nada. E mesmo os neurologistas, os psiquiatras também não sabiam, naquela época, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Você não tinha essa formação. Você achava que a maioria era deficiente intelectual, que ele era sequela de um prematuro.
que teria problemas também mentais e por isso ele tinha algumas particularidades. Tem um outro lado que é difícil também. Às vezes você tem um deficiente intelectual que tem um ou outro sinal de TEA, que fica difícil às vezes dizer se ele tem TEA também ou não. Ele teria que ter as características do TEA muito mais importantes do que só a deficiência intelectual estaria causando. E, de qualquer modo, o importante é a gente estar atento e orientar terapêuticas, por exemplo, um deficiente intelectual com uma dificuldade de sociabilidade para melhorar a sociabilidade. Se ele repete demais, para tentar diminuir essas repetições, sejam verbais. Seja ele TEA ou não. Eu acho que você tem que tratar sinais e sintomas também, independente do nome. A diferença é que, pela lei que nós temos no Brasil, a criança com TEA tem muito mais respaldo, muito mais direito do que uma pessoa com deficiência intelectual. Isso é uma pena. E, às vezes, para os pais seria mais interessante ter o diagnóstico de TEA. E aí vai em cada situação, e não é tão fácil, às vezes, você definir que aquele deficiente intelectual tem a TEA também ou não. Entendi. Quer dizer, há esse viés diagnóstico também por essa questão de... É complicado, né? Complexo, né? Complexo. O sistema é complexo, né? Não é tão simples quanto a gente pensa, né? Não é. Eu leio os comentários lá, né? Então... Tem pais que sofrem porque não têm acesso, tem pais que acham que todo mundo é autista. É interessante de ver esses comentários. E é um trabalho pesado para os não médicos, psicólogos, fonos, TO, etc., que trabalham. Não é um trabalho fácil, é um trabalho pesado psicologicamente, para eles também, cansativo. E aí essa reclamação que não tem muito esses profissionais na saúde pública, ou que mesmo em lugar que contrata, como esses CAPs vão contratar, a pessoa fica um tempo, ela adquire uma habilidade e melhora, ela vai para a vida privada. Porque é um trabalho difícil, não tem é uma dificuldade grande do aspecto financeiro, como essas pessoas são remuneradas no serviço público, nós, né, que estamos no serviço público também, mas para a área médica tem outras coisas que trazem benefícios, mas para o tratamento dessas crianças com equipe multiprofissional na vida pública é complicadíssimo. Porque é grande, vai desde o professor, passando pelo psicólogo, até chegar no neuropediatra, né? Passando pelo fono, enfim, a equipe multidisciplinar. E é um trabalho pesado. E é pesado e tem que estar todo mundo preparado para isso. Preparado e caro emocionalmente também para o profissional, não é só para a família, não. Bom, agora, mudando para TDAH, eu já vi comentários, mitos, de que o tratamento medicamentoso do TDAH corre risco de viciar, né? Que tem perigo para viciar, porque são medicamentos, né, que agem no sistema nervoso. Então, tem pessoas falando que pode viciar e, portanto, vários pais com medo de dar medicamento em relação para TDAH, né? Isso é um preconceito, isso é uma coisa muito frequente. Então, seria muito importante o Dr. Erasmo falar para os pais de crianças com TDAH, né? Ou com TEA que tem TDAH. Ou com TEA que tem TDAH, né? Se realmente o medicamento para TDAH, se realmente é importante dar para os seus filhos, né? E se dos efeitos colaterais e se vicia a longo prazo. Não, acho que a pergunta principal é essa, que é uma pergunta de toda hora, super importante, se vicia, se cria dependência. Não cria. Tanto é que tem muitas crianças que a gente às vezes tem que tirar nas férias, finais de semana, porque ele está muito magro, porque um efeito colateral é diminuir o apetite, como eu tinha falado, e não cria dependência, não tem uma abstinência. Eu costumo falar para os pais, se está 10 anos tomando estimulante, você pode parar de um dia para o outro, você não tem nem que tirar devagar, porque não vicia, não cria dependência. Essa preocupação não deve existir. Se o diagnóstico foi correto e está ajudando, tem que usar.
aqueles efeitos colaterais que eu citei, então diminuir o apetite, às vezes atrapalhar o sono, você tem como driblar isso daí, na maioria das vezes. E você consegue dar um jeito, mas diz que vai destruir cérebro, essas coisas, é tudo mito. Que vicia é mito. Nada em disso outras é verdade. palavras, se o diagnóstico está correto, se a criança ou adolescente se melhora o quadro clínico, se o diagnóstico está correto e está melhorando, é o medicamento que vai possibilitar o desenvolvimento cerebral, tratando a condição. Então, não tem o que temer, né? E nós sabemos que esse medicamento não causa dependência. A dependência está naquela propaganda que o remédio é maravilhoso, que o remédio vai revitalizar o cérebro e quem não tem um diagnóstico vai lá, toma, aí não consegue mais largar, né? Que existe um marketing sobre a medicação que trata o TDAH, né? Que é perigoso, né? Agora quem tem um diagnóstico não tem problema nenhum. Não pode deixar de tratar. Não pode deixar de tratar. Tem que... o remédio é conhecido há muito tempo. O metilfenidato de ação curta é de 1955. Sim. Então ele é bem conhecido e ajuda bastante. Agora, tomar cuidado com o diagnóstico errado, né? Ou quando você não tem um diagnóstico e quer inventar de melhorar a performance do cérebro. Isso é doping. Isso é doping, né? Aí vai dar errado mesmo. Bom, não, mas isso existe, né? Inclusive foi propaganda. Esse remédio fizeram um marketing muito forte lá em cima. Olha aqui, você vai melhorar. E é muito usado pelos profissionais que precisam produzir bastante. Aí dá errado, né? Aí não dá certo. Bom, Erasmo, estamos falando aqui quase 1h30. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Esse é um assunto muito procurado e o que me chamou a atenção não é só por ser procurado, é o sofrimento dos pais que têm filhos com autismo, né? Então eu li lá depoimento por depoimento, as pessoas, quando ouviram o nosso podcast, muitos se sensibilizaram e contaram da vida deles e da vida dos filhos deles, né? E você vê que a vida não é fácil. Por isso que a gente reabordou o assunto aqui, para pelo menos chegar informação a quem não tem acesso, né? Isso é muito importante, né? Eu queria que você olhasse para aquela câmera lá e desse a última palavrinha para a gente. Pode ser dos mitos e verdades, pode dar esperança para quem tem filhos com autismo. Passar uma mensagem. Passa uma mensagem para o nosso público aí. Tá, obrigado pela oportunidade de vocês de estar aqui divulgando. E o que eu falo para os pais, né? Nunca parem de sonhar. Invistam nos seus filhos. É uma coisa, as palavras que foram ditas aqui pelo Marcelo, pelo Edson, achei palavras muito bonitas. A gente tem que investir muito nos nossos filhos e cuidar o melhor deles e passar muito amor, além de toda a orientação que você pode dar, do aprendizado, adquirindo conhecimento. Então, repetindo, nunca parem de sonhar. Nunca vamos parar de sonhar. Muito obrigado. E não se desmotivem, porque o cérebro de uma criança é um cérebro com plasticidade neural. Então, nós podemos ficar desanimados com o resultado do tratamento, mas não parem de sonhar, porque eles dependem da gente. Então, não podemos desistir e, claro, sempre procurar tratamentos baseados em evidência científica e não cair nas armadilhas de tratamentos não comprovados cientificamente. Como disse a Zuleika aqui, mãe de um autista que a gente entrevistou, o tratamento do autismo é movido a amor e esperança, né? Não pare de sonhar. Muito obrigado, viu, Erasmo? Muito obrigado a você que assistiu esse episódio até o final. Se você gostou, compartilhe, dê seu like. O like é super importante. Comente, isso é muito importante para a gente poder continuar o nosso trabalho. Médicos Hands-on, ligando a medicina de ponta com você.